Deus Pai, por favor, lembra-se dos seus filhos e abençoa nós que estamos juntados aqui para aprender da sua palavra a partir das Escrituras. Através dos 10 mandamentos, Pai, nós desejamos que o nosso relacionamento possa ser fortalecido, para que os canais de bênção possam fluir através de nós, para alcançar todos ao nosso redor, Pai. Somos indignos de receber esta palavra. Nós oramos porque a nossa esperança é a sua graça. Vai iluminar o nosso coração e abrir os nossos olhos espirituais, para que sejamos conectados com o coração que o nosso Pai tem, enquanto explica os 10 mandamentos para nós. Pai, ajuda-nos, te agradecemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje damos continuidade para as nossas séries dos 10 mandamentos. E o título é este: Quem é o teu pai? Essa é atualmente a questão que Jesus colocou para os líderes religiosos do seu tempo. Creio que o primeiro mandamento enfatiza quem é o nosso pai nas nossas vidas. Como vê neste slide, pecado em hebraico é atar, que significa que é falhar o alvo. O contrário seria acertar o centro do alvo. E o hebraico, a palavra justo é sadak, significa que algo é colocado no seu devido na sua devida relação. Quando falamos de justiça, que é o oposto do pecado, está falando acerca do relacionamento certo com Deus. Eu oro para que a palavra de Deus nos traga a este bom relacionamento com Ele. Não temos mais outra esperança, mesmo que haja muitas informações neste mundo. Eu creio que as Escrituras são unicamente a única forma de nos colocar em bom relacionamento com o nosso Pai, Deus. Especialmente porque os 10 mandamentos são o resumo de toda a Bíblia, como já examinamos previamente. Agora vamos examinar qual é a mensagem de Deus por detrás deste primeiro mandamento. Eu oro que, através de entender isso, possamos ser restaurados para um bom relacionamento com o nosso verdadeiro Pai, que é Deus das Escrituras. Amém. Então, qual é o primeiro mandamento? Todos conhecemos, não é? Não terá outro Deus diante de mim. Isto está escrito em 2 lugares nas Escrituras. Primeiro é Êxodo, capítulo 20, versículo 3. E agora, antes de Israel entrar em Canaã, ou prestes de Israel a entrar em Canaã, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 7, Moisés reitera. Vamos ter um pequeno exegese, quer dizer, a interpretação do texto nas línguas originais aqui. Vamos começar vamos dividir este mandamento. Primeiro, Deus diz que não terás outros deuses diante de mim. Terá é em hebraico haya, significa ser, tornar-se ou existir. Isso significa não pode existir outro Deus nas nossas vidas. Porque, olhando para Isaías 43, versículo 7, isto explica o propósito da nossa existência. Em outras palavras, este versículo explica por que Deus nos criou, ou o propósito da criação e da nossa existência. Isaías 43, versículo 7 diz: A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Então, o propósito da nossa existência é o quê? A glória de Deus. Se reescrever esta passagem, se houver outros deuses nas nossas vidas, se outros deuses existir e nós rendemos glória para esses deuses, isso significa que a sua existência nas nossas vidas deforma aquilo que é o propósito da nossa própria existência. Será que isso faz algum sentido? Quer dizer, se há outros deuses nas nossas vidas, nós perdemos aquilo que
é a essência da nossa existência. Nós já não temos a relação com Deus. Isto é tão solene e tão sério. Então, aqui a grande questão é: o que são outros deuses? Para termos cuidado de não trazer outros deuses nas nossas vidas, precisamos compreender o que são estes outros deuses. Será que está se falando acerca das estátuas? Para isso, sabemos que essa não é a causa principal das nossas vidas hoje em dia. Agora vamos olhar o que realmente são os outros deuses. Porque ele diz que não terá outros deuses diante de mim. Afinal, o que são outros deuses? Quando ouço essa frase, a primeira questão que me surge é: será que, afinal, existem outros deuses? Será que existem outros deuses? Precisamos pensar nisto. É claro que, como cristão, vamos nos levantar e dizer: não existem outros deuses, não existem outros deuses. Mas precisamos parar e pensar nisso. Será que existem outros deuses? O primeiro mandamento diz: não terá outros deuses diante de mim. E através da Bíblia nós vemos que Deus enfatiza que Ele é o único Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35 diz: vocês devem saber que o Senhor, Ele é Deus e não há outros além dele. Isso deveria significar que não há outros deuses. Mas em muitas outras passagens há uma menção de que há outros deuses. Mesmo o próprio Deus diz isto. Em Êxodo capítulo 12, versículo 12, quando ele feriu os primogênitos do Egito, durante as 10 pragas para libertar o seu povo, ele diz o seguinte. Em Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Deus próprio diz que vai executar um juízo sobre todos os deuses do Egito. Será que isto se aplica naquele passado remoto? Apenas os egípcios tinham muitos deuses. Será que hoje não temos tais deuses? Alguns estudiosos dizem que nós vivemos num congestionamento de deuses neste universo. Isto pode parecer um choque para si. Nosso mundo tem feito muita coisa para demonstrar através dos filmes, coisas místicos. Há muitos deuses ao nosso redor e nós queremos nos fazer de desentendido como se não houvera nenhum Deus. Eu creio em Deus, mas deve notar que os outros deuses hebraicos é Elohim, é o mesmo termo usado para Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Os deuses múltiplos. Em português nós escrevemos Deus com a letra maiúscula de D e os outros deuses com a letra minúscula de Deus, mas isso não significa que outros deuses não existam. Como cristãos, devem estarmos alertas que existem muitos deuses nas nossas vidas, ou seja, ao nosso redor, para que possamos realmente saber quem é o nosso verdadeiro inimigo. O Novo Testamento também adverte de que há muitos deuses. Por exemplo, em 1 de Coríntios capítulo 8, versículo 5 a 6, o apóstolo Paulo nos adverte. Na confissão de Paulo, depois de ter dito que só existe o único Deus verdadeiro, diz que mesmo que haja muitos chamados deuses, seja no céu ou na terra, como na verdade há muitos deuses e muitos senhores. Só no tempo dele havia muitos deuses também. A questão é: quem são os outros deuses? Qualquer que seja que está nesta posição é Deus. Pode ser uma asserção de mente
ou alguns prazeres deste mundo, que tenham controle do nosso coração neste mundo. Esse é o nosso Deus e Senhor de nossas vidas. Tudo que se senta no lugar de Deus é um ídolo. Desta forma, há outros deuses nas nossas vidas. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz que não há pessoa que pode servir a dois senhores. E ele equivale a Deus com o quê? Com as riquezas. Em Mateus 6, versículo 24, Jesus diz que porque ninguém pode servir a dois senhores, senão vai aborrecer ao outro e amar ao outro, ou vai se devotar ao outro e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Lembra-se da história de um jovem rico que se aproxima a Jesus. Finalmente ele encontra o Senhor da vida eterna. Ele para diante de Jesus e pergunta: Senhor, o que posso fazer para ter a vida eterna? O que Jesus diz a este homem rico? Venda as suas posses e dê aos pobres, e vem e segue-me. Será que o homem voltou para Jesus? Não, ele não voltou. A Bíblia diz que o jovem foi-se e triste, estava zangado e nunca voltou. Havia uma razão por que aquele jovem não voltou. Ele era tão rico e popular. É isso que o Mateus capítulo 19, versículo 22 diz. Ele viu a vida eterna e estava parado diante do eterno Rei, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da vida eterna. O jovem decidiu abandonar-lhe, porque não poderia desistir de seus ídolos, as riquezas e a si mesmo. Afinal, quais são outros deuses nas nossas vidas? As riquezas, em Mateus capítulo 6, versículo 24, e em Mateus capítulo 19, versículo 21 a 22, a história que acabamos de ler, e tocamos nessa história o jovem rico, também as nossas ganâncias, aquilo que são os nossos desejos e paixões. Quando nós buscamos pelo poder, buscamos pela honra, prazer, pessoas ou sucesso. Se estas coisas têm a preeminência ou prioridade em nossas vidas do que a Deus, estes também são deuses das nossas vidas. Também nós mesmos podemos nos tornar deuses para nós próprios. Muitas pessoas idolatrizam-se com eles próprios e focam-se apenas neles próprios, com o tempo, com as riquezas, com tudo aquilo que eles têm. E tudo isso é a violação deste mandamento. Por isso que o Novo Testamento nos alerta para lutar a boa luta. Vamos olhar para este versículo aqui, Efésios capítulo 6, versículo 12 a 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para guerrear nesta batalha espiritual, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Assim como o apóstolo Paulo reconheceu, devemos estar em alerta com relação a este mundo em que vivemos hoje. Por esta razão, para que Deus possa nos colocar no caminho certo, ele diz, no primeiro dos 10 mandamentos, não há outro Deus que deve ser colocado além dele. Em outras palavras, ele está testificando que os outros deuses são os falsos deuses. Eles são vãos, não merecem a nossa atenção e o tempo, nem os nossos esforços, porque ele é o nosso verdadeiro Deus que pode nos dar o tempo, o amor, o cuidado,
e energia. É por essa razão que é chamado do Deus vivo. Não importa o quanto podemos adorar muitas coisas nas nossas vidas, eles não podem nos reembolsar tudo quanto investimos neles. E Deus diz, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande, o poderoso, o maravilhoso Deus. A última parte deste primeiro mandamento é diante de mim. A primeira parte diz que não terá. A segunda parte diz que outros deuses. A terceira parte diz que diante de mim. Então, mim em hebraico é face. Então seria diante da minha face. Em frente de mim ou diante da minha face. A Bíblia, desde o início até o fim, testifica e reitera que não há outro Deus, e não há outro verdadeiro Deus além deste nosso Deus triuno. Diz Deplo Elohim. Agora vamos olhar para alguns versículos. O único Deus. Primeiro, ele é o único Criador e a única fonte da vida. Ele é o único guia na nossa jornada da vida. Ele é o único Senhor dos senhores. Ele é o único ancião de dias. Ele é o único nosso protetor. Ele é o único Pai. Ele é o único que pode responder às nossas orações. Ele é o único legislador. Ele é o único doador do novo mandamento. Ele é o único salvador. Ele é o único redentor. Ele é o único mediador da aliança entre Deus e os homens. Ele é o único juiz-chefe. Ele é o único autor da fé. Ele é o único Deus que faz grandes maravilhas. Amém. A palavra único, monas em grego, significa que é o único, é a única entidade nessa classe. E este é o Deus cuja nós o chamamos de nosso Pai. Em conclusão, a grandiosa forma da idolatria não é reconhecida em Jesus Cristo. Não crer em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus que veio dos céus para esta terra, é a mais séria forma de idolatria. Esta é a frase que o Reverend Park, no livro número 7 das séries da história da redenção, diz. Jesus Cristo, afinal, quem é ele? Em João 1, versículo 1, diz que ele é a palavra desde o princípio. Desta forma, o primeiro mandamento nos adverte para nos examinarmos se há outros deuses nas nossas vidas, há outros ídolos em nós, que podem cegar o nosso entendimento para que não possamos reconhecer a Deus. Imagina se ele estiver parado diante de nós, como para aquele jovem rico ou os líderes religiosos do tempo de Jesus, que não apenas não puderam reconhecer a ele, mas chegaram ao condenar como aquele que blasfema de Deus. Mas a realidade, aquilo que era no passado e agora, está em 1 de Coríntios capítulo 4, versículo 4. Perdão, 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz, esta passagem diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deixa-me focar nesta parte. A luz vem de onde? Do Evangelho. Vem da palavra, vem das Escrituras, vem dos 10 mandamentos, que são a essência da palavra de Deus. Só podemos ter uma compreensão correta dos 10 mandamentos. Eu acho que a forma
de entender os 10 mandamentos com as intenções com as quais Deus as entregou para nós, é através de confessar diante do nosso Deus todos os outros deuses que nós possuímos nas nossas vidas e pedir com que nos livre de todas as escravaturas de servir os outros deuses. Creio que ao fazer isso, as Escrituras serão claras para nós e os nossos olhos não serão mais cegadas, mas serão abertas para reconhecer o nosso verdadeiro Pai. E este problema começou lá nos inícios, quando aconteceu o primeiro pecado original, no jardim do Éden. Adão violou o primeiro mandamento no jardim do Éden. Porque se voltar para esse versículo, à luz do Evangelho, qual é a palavra? Jesus é a própria palavra. E isto traz a importância da palavra. É por isso que Deus diz que não façam minha imagem, apenas ouçam a minha palavra. Apenas escutem a minha palavra, leiam a minha palavra e guardem a minha palavra. Como é que Adão violou o primeiro mandamento no jardim do Éden? É porque ele se esqueceu da palavra de Deus e teve outros ídolos escutando a voz da serpente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus lhes falou claramente: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, você verdadeiramente morrerás. Ele disse ao seu amado filho que morrerás se comer desta fruta. E qual é a palavra que ele agarrou? Foi a palavra da serpente, o que ela disse à mulher: você verdadeiramente não morrerás. Aqui temos duas frases contrárias uma à outra e ele tinha que ter a escolha. Aquela que diz verdadeiramente morrerás, que vem do seu pai, e aquela que diz você não morrerá de jeito algum, vindo de serpente. A nossa mente humana sempre vai se inclinar naquilo que parece melhor. Morrer ou não morrer? Não vou morrer, não. Foi assim que começou o primeiro pecado. Creio que temos os mesmos tipos de dificuldades hoje também. Será que estamos a colocar a palavra de Deus acima de tudo ou estamos seguindo a palavra da serpente? O que Jesus aponta para os escribas e líderes religiosos do seu tempo? Ele diz claramente: o vosso pai é o diabo e o mentiroso. Do mesmo jeito que a serpente mentiu e Adão e Eva acreditaram nas suas palavras, toda a humanidade tem seguido o mesmo trilho. Qualquer pensamento ou ideia de que nós desejamos outra coisa acima da palavra de Deus é idolatria. Por isso a palavra diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. É o próprio Jesus que define o que realmente é a idolatria. E João, o apóstolo, em 1 de João, capítulo 5, versículo 21, nos alerta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, o que é ídolo? É qualquer pensamento ou ideia que nós desejamos ardentemente qualquer outra coisa além da palavra de Deus. Também, por último, vamos dar uma olhada na idolatria que estava durante os dias de Jesus. Jesus é o Deus, a palavra que veio para este mundo, transformando-se em carne. Os israelitas rejeitaram a ele.
Eles não creram na sua palavra. E isto foi tido por Jesus como forma de idolatria. Para todas as pessoas que estão agarrando as mentiras da serpente como palavra da verdade, Jesus lhes explicar acerca dos deuses em que estiveram se agarrando, acerca dos deuses que estiveram escutando, lhes esclarecendo que não eram os verdadeiros deuses, nem eram os verdadeiros pais. Mas Jesus veio e explicou acerca do Pai. Ele continuou a dizer que ele é o próprio Pai. Então Jesus veio para nos apresentar a quem? Ao Deus Pai. Tem muitos lugares, mas vamos olhar para 4 passagens em que Jesus manifesta-se como o Deus Pai. É quando Jesus curou o homem que estava doente por 38 anos no tanque de Betesda num sábado. Quer dizer, ninguém era permitido a trabalhar no sábado, e é por isso que os líderes religiosos o condenaram, dizendo que ele estivera a quebrar a lei, porque Jesus estava curando alguém no sábado. Segundo, não temos tempo para percorrer tudo isso, talvez futuramente possamos. O segundo lugar, o segundo episódio em que Jesus mostra aos judeus que ele é o Pai, é quando os judeus lhe pressionaram a Jesus, perguntando: quem você pensa que você é? Em João capítulo 8, versículo 53. O terceiro episódio é quando Jesus faz declarações em João capítulo 10, versículo 30, diz que eu e o Pai somos um. Os judeus entenderam bem essa declaração, começaram a pegar nas pedras para lhe apedrejar. Quarto é quando um dos discípulos, chamado Filipe, pergunta a Jesus, ou pede a Jesus, mostra-nos o Pai. Em João capítulo 14. Então começa com João capítulo 5, João capítulo 8, João capítulo 10. Agora é o capítulo 14. Para esta raça humana caída, que estão desesperados em se apegar a qualquer coisa. Tem muitas coisas, incluindo a mim, que nos apegamos a ele. Jesus vem e diz: esses não são o vosso Pai. Eu sou o vosso Pai. Ele diz em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Em João capítulo 10, versículo 38, ele diz que para que vocês saibam e entendam que o Pai está em mim e eu no Pai. Quando Filipe pede a Jesus para que nos mostre o Pai, Jesus responde: estive há tanto tempo contigo, Filipe. Até agora não me conheces. Aquele que viu a mim, viu o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Creio que Jesus tenha estado decepcionado. Lá e também quando os seus filhos vivem como órfãos, agarrando e se apoiando com qualquer outra coisa além de Jesus. Enquanto emergemos profundamente no assunto dos 10 mandamentos, através da ajuda do Espírito Santo, espero que possamos prestar atenção nesta voz que Deus está nos falando. Não se preocupe, não se estresse na tua vida, não se apegue às outras coisas e lhes dando o lugar de Deus na sua vida. Sou eu o teu Deus, sou eu o teu Criador, sou eu o teu Pai. Espero que tenhamos escutado essa voz ressoando neste primeiro mandamento. Se pensar apenas em não terá outro Deus além de mim, é como se fosse um Deus ciumento que está atento para nos punir quando caímos na idolatria. Se Deus tivesse que nos punir por causa da idolatria, penso que toda a humanidade já teria sido extinto até então. Ele está paciente esperando por nós para nos voltar ao nosso verdadeiro Pai. Vamos nos voltar para Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32.
Vamos ler esta passagem juntos. Não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, porque os gentios buscam incansavelmente estas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. A diferença entre a palavra gentios. Gentios, aqueles que servem a outros deuses ou que não têm Deus. São eles que buscam e se preocupam acerca destas outras coisas. Então, o reverendo Abraham Pag sempre faz essa declaração, me lembro. A preocupação em si é pecado. Isso significa que não confiamos no nosso Deus como o nosso Deus. Desta forma, Jesus diz que o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam destas coisas. Então vamos manter toda a nossa confiança no nosso Deus Pai. Aquele que crê e confia em Deus, entrega tudo e consagra tudo a Deus. Então vamos orar. Não fui capaz de cobrir todas as verdades profundas que o reverendo Abraham Pag coloca neste livro. Oro para que na próxima vez, ao nos encontrar, nosso coração tenha sido purificado e esvaziado para receber tudo quanto o Espírito Santo vai nos dar através da sua palavra, que é a luz do Evangelho nas nossas vidas. Por hoje é tudo. Vamos fechar em oração. Nosso misericordioso e paciente Deus Pai, te agradecemos tanto por nos amar primeiro e nos chamar como os seus filhos amados, através daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Pai, assim que entendemos os 10 mandamentos, confessamos diante de si que há muitos deuses nos nossos corações. Por muitas vezes estamos preocupados, estamos estressados por outros assuntos. Às vezes tentamos encher o nosso coração com outras coisas além da sua palavra. Outras prioridades nas nossas vidas tomam prioridade do que a sua palavra. Assim como o nosso tempo com o Senhor. Pai, oramos para que, enquanto estamos nos arrependendo e confessando, que possa remover todos os falsos deuses nas nossas vidas. Qualquer coisa que dependemos dela, além de si, que é o único Salvador e o único Redentor nosso, para que sejamos cheios com a sua presença e a sua comunhão, com seu guião e com a sua proteção, com a verdadeira paz que o Senhor possa nos proporcionar e possamos estar diante de si como seus filhos que te chamam do Abba Papai. Nosso Pai, tu és tão paciente, tão amável, tão amoroso. Tu és aquele que toma conta de nós. Não há nada que não faz por nós. Inspira os nossos corações para que possamos nos aproximar do Senhor. Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém.